Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, hoje no seminário de liderança, nós estaremos recebendo da parte de Deus uma palavra que venha nos despertar para assim vivermos conforme os preceitos do Senhor, para vivermos os preceitos do Senhor nosso Deus. E a palavra dessa manhã é Deus de ordem. Eu creio que o Senhor de alguma forma há de falar com o seu povo. Por isso que eu peço ao irmão que feche os seus olhos, curve a sua fronte, abra seu coração e fale mais uma vez com Deus. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome. E nessa hora nós rogamos a direção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que venhamos a aprender a tua palavra. Eu sei que durante esse momento muitas distrações acontecem e às vezes nos deparamos com nossos pensamentos dispersos, mas que os nossos pensamentos nesse momento estejam compenetrados no teu altar, para recebermos do teu trono a palavra de revelação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Bíblia nos apresenta um Deus de ordem, que tudo faz conforme a ordem, seguindo uma ordem que Ele mesmo estabeleceu. Eu fico a imaginar como seria um mundo sem ordem. Sinceramente não dá para imaginar. Seria um caos, seria um colapso geral. Imagine um trânsito sem ordem, sem leis, sem sinalizações. Imagine a vida sem leis, sem as leis da física. Como seria um transtorno terrível. Então as leis existem para o nosso próprio bem, embora alguns pensem o contrário. Mas a Bíblia nos fala que os preceitos de Deus foram feitos para o nosso bem e não para o nosso mal. É interessante quando Deus deixa isso muito bem claro em 1 João capítulo 5, versículo 3. Vamos abrir? 1 João capítulo 5, versículo 3. Assim está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são. O que é que diz aí na sua versão? Olha que interessante, né? Não são penosos, não são pesados. Os mandamentos do Senhor é para o nosso bem e não para o nosso mal. É para a vida, não é para a morte. Agora, alguns pensam que nós somos escravos porque simplesmente seguirmos a lei, obedecemos os preceitos, observamos os mandamentos e cumprimos a ordem. Ah, você é escravo. Teve um dia aqui em frente ao colégio onde estudei uma boa parte da minha vida, Colégio Carlina, estavam alguns amigos do mundão, estavam bebendo, e quando eu passei, pastor, eu parei para falar com eles, e ao parar, eles, mas pastor, que vida é essa? Você não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais fazer isso, que vida é essa? Virou escravo. Eu acho que alguns de vocês já ouviram expressões como essa, e eu disse: Deus, me dá sabedoria, para que eu possa instruí-los aqui de alguma forma e marcar esse momento. Eu lembro que dava um litro lá de 51. Eu peguei o litro de 51 e disse: olha, o que aconteceria se eu pegasse esse litro aqui e quebrasse? Pastor, com todo respeito ao senhor, a gente ia quebrar o senhor também. Desse jeito. E tinha algum com uma carteira de cigarro, eu peguei aquela carteira de cigarro, eu disse: olha, o que aconteceria se eu rasgasse essa carteira? Pastor, com todo respeito, a gente ia lhe rasgar aqui também, você é doido, nem fala um negócio desse. Eu disse: é interessante. Vocês são capazes de brigar?
matar, roubar, destruir, perder uma boa parte da vida, deixar de trabalhar, deixar de estudar por causa do vício. E eu que sou escravo, por obedecer a Deus, por servir a Deus, por escolher o melhor para a minha vida. Eu sei que tinha um lá que começou a chorar e disse: o senhor está certo, nós estamos tudo errado. E de alguma forma aquela palavra foi impregnada no coração deles. E onde eu quero chegar com isso é que obedecer a lei não nos torna escravo. Pelo contrário, nos torna livre. Quando você obedece à lei do trânsito, você se torna livre ou escravo? Livre de multa, livre, de punições, de penalidades, livre de possíveis acidentes, livre. Então, veja o que a Bíblia diz: os teus mandamentos não são pesados, não são penosos. E aqui, irmãos, nessa manhã nós queremos ministrar sobre essa temática, Deus de ordem, porque nós encontramos Deus estabelecendo ordem todo o tempo e nós devemos viver conforme a sua ordem. Deus não trabalha desordenadamente. Deus é um Deus de ordem e de princípios, e em toda a sua criação encontramos essa sabedoria, revelando a grandeza do caráter divino que estabelece a ordem para que haja o equilíbrio. Deus abomina a falta de ordem. Isso porque está escrito em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão. Chamar a atenção das mulheres aqui. Você visitaria um supermercado que está em total desordem? Você não sabe para onde ir, você se sente num labirinto, né? Você quer procurar uma coisa. Se é algo que eu acho interessante, é justamente a organização do supermercado. Meu tio José Milton passou muito tempo trabalhando nessa organização, e um dia ele estava falando, compartilhando, e tudo eu absorvo, porque tudo serve para mim como lição, onde ele dizia que ele tinha um cuidado, ele foi escolhido o melhor funcionário do mês, desempenhou excelente a sua função, e ele disse que tinha aquele cuidado de deixar tudo bem organizado, tudo no seu devido lugar. Você chegava naquela sessão, estava tudo lá, isso dá prazer de voltar. Agora, quando as coisas estão desorganizadas, ela passa uma má impressão e ninguém tem a mínima vontade de voltar àquele lugar. Eu posso dizer, na minha experiência de universitário, em chegar nas bibliotecas e ver os livros de acordo com seus temas, os livros de acordo com os seus assuntos. Agora, quão terrível era você chegar numa biblioteca, procurar um livro e não ter a mínima ideia onde ele está. Deus é um Deus de ordem. Na criação, Deus poderia chamar a existência tudo em um piscar de olho, tudo em um passo de mágica, em um estalar de dedos. Mas Deus leva 7 dias, e se você for perceber, é uma ordem contínua, uma ordem progressiva, uma ordem extremamente organizada. É até redundante falar isso, ordem organizada. Mas a ordem é para gerar justamente a organização. Na criação nós encontramos isso. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia. Então tudo que Deus faz é seguir uma ordem para que haja o equilíbrio. Deus abomina a falta de ordem, porque Deus não é Deus de confusão. Não há nada pior do que você abrir o seu guarda-roupa, procurar uma roupa e não encontrar, ou até encontrar, mas ela está toda amassada, ou toda suja, porque está um caos. Está um colapso geral. Você não colocou ordem na sua casa. Então, eis o princípio da ordem e a sua devida importância. Outra verdade é que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 14:40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Deus sempre
deu instruções exatas para a execução de seus, nunca fosse de modo algum prejudicada. Quando uma empresa chega ao fim, sabe o que foi? Falta de ordem. Quando o ministério chega ao fim, falta de ordem. Quando algo chega à falência, ao fim, justamente critérios que não foram observados. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Deus sempre deu essas instruções. Deu as instruções a Noé sobre a arca. Noé é um amador, mas fez uma arca que sobreviveu ao dilúvio de 40 dias e 40 noites de chuva. Ainda assim passou 120 dias sendo levado pelas ondas fortes e sobreviveu. Agora o Titanic, um do navio mais luxuoso, de última tecnologia, simplesmente não resistiu a uma ponta de um iceberg. Algo foi feito por um amador, outro foi feito por cientistas, mas o que faz a diferença toda é que Noé seguiu a ordem de Deus, e não simplesmente a sua vontade. Então, essa é a verdade que nós precisamos entender. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de decência. Aqui são instruções do apóstolo Paulo à igreja, ao culto. E o culto em Coríntios era uma labaféria, irmão. Era um alvoroço, um negócio complicado. Eu fico às vezes preocupado quando uma pessoa diz: Deus vai fazer um reboliço aqui. Homem, tu sabe o que é reboliço? Procura o dicionário. É bagunça, não é? Vamos dizer que Deus vai fazer um avivamento, Deus vai trazer um renovo. Mas quando fala um reboliço, o que vem à minha mente é bagunça. Então a igreja de Coríntios era um reboliço, era uma labaféria aquele lugar. E Deus dispensou: olha, esse louvor que vocês estão louvando não está chegando a mim. Tudo isso não passa de teatro, pantomímica, de performance, porque eu não estou me agradando. Vocês querem me servir? Comece a me servir com ordem, com decência. É forte, né? Mas a palavra que Deus disse a Coríntios, diz a evangelizadora, diz a mim, diz a você e diz a toda a igreja. Amém? Deus é um Deus de ordem. A ordem gera organização, disciplina, controle, progresso, sucesso e excelência. Nenhuma instituição sobrevive sem a ordem, pois a sua ausência interfere diretamente nas estruturas fundamentais do relacionamento humano, provocando caos e colapso a qualquer organização. Por essa razão, Deus é absolutamente claro e extremamente enfático quando o assunto se trata de ordem. Deus é sério, muito sério nesse assunto. Se você deseja uma vida de êxito, uma vida de conquista, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, se você deseja progredir, comece a estabelecer ordem no seu mundo interior, no seu mundo exterior. Comece a estabelecer ordem. Eu lembro de uma professora de psicologia que eu tive no seminário, que ela simplesmente obrigou a todos os alunos a ler um livro, que eu não lembro a autoria, mas diz o seguinte, o título: Ponha em ordem o seu mundo interior. Quando eu li aquele livro, eu tive pesadelo, porque eu percebi que meu mundo interior era um caos, era um colapso, era uma devastidão total. E aí eu tive que estabelecer determinadas ordens, para que Deus viesse agir em minha vida. E é essa a palavra do Senhor, né? E nós vamos ver aqui ainda, onde Deus apresenta-se a alguns reis, alguns profetas, e diz: põe em ordem, põe em ordem, põe em ordem. Deus quer agir, mas não está agindo porque estamos em desordem. Estamos em desordem. Então a ordem gera essa organização, e Deus é extremamente enfático sobre esse aspecto. Vejamos alguns casos bíblicos. Olha que interessante. Primeiro, o candelabro em ordem.
Olha o que Deus diz: o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Olha o cuidado de Deus: ponha em ordem o candelabro. Candelabro é chamado também de castiçal e também de menorá. Alguém sabe o que é candelabro? Pelo objeto de 7 hastes, que é baseado em uma planta em Israel. E ali tem toda uma simbologia. Para os judeus representa os 7 dias. A ordem de Deus a Moisés e Arão é que eles estivessem ligados o tempo todo, não poderiam se apagar, a chama não poderia se extinguir. Eles deviam estar ligados, porque explicava justamente Deus como luz presente em nossas vidas durante os 7 dias da semana. E o Evangelho nos mostra que Jesus diz o que em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Isso já era uma tipologia de que Cristo seria a luz dos nossos dias. Segunda-feira Ele ilumina, na terça Ele ilumina, quarta ilumina, quinta ilumina, sexta ilumina, sábado ilumina, domingo Ele é quem te ilumina. Amém? Amanhã, segunda-feira, dia de trabalhar, acordar cedo, escovar os dentes, tirar a remela dos olhos, mas vá animado que Jesus te ilumina. Amém? Às vezes a gente está no domingo, lembra que é segunda-feira, chega a dar uma dor. Ô meu querido, você é... Muito obrigado, garoto. Isso, rapaz, tu és bênção em minha vida, te amo. Leva isso agora para lá. Ops. Muito obrigado. Então, o candelabro devia estar em ordem, as luzes deviam estar ligadas, a chama devia estar acesa durante os 7 dias, as 7 que representavam os 7 dias. Mas há algo interessante ainda dentro da tipologia. Tipologia é uma área da teologia que explica eventos do passado que serviam como sombra de coisas vindouras que ocorreriam no futuro. Isso é tipologia. E o candelabro, além de representar Cristo, representa também, sabe o que? A igreja. Lá em Apocalipse capítulo 1, João diz o seguinte, olha irmãos, o que ele diz: eu ouvi uma voz que falava comigo, e quando eu olhei para trás, eu encontrei o candeeiro de ouro, com as 7 lâmpadas ligadas. Candeeiro representa as 7 igrejas da Ásia também. Sabe o que é interessante nisso? Escuta essa e recebe em nome de Jesus. É que Jesus está falando, assim como falou com João. Mas quando João olha para trás, procurando a voz de Jesus, ele não encontra Jesus. Ele encontra o quê? O candeeiro de ouro. E o que significa o candeeiro de ouro? As igrejas. Ainda hoje Jesus está falando com o mundo, Jesus está falando com a humanidade. As pessoas estão procurando ver Jesus, mas elas só poderão ver Jesus através da igreja. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Ou seja, sendo de uma forma mais específica, as pessoas só podem ver Jesus através de você, que é a igreja. As pessoas só podem ouvir Jesus através de você, que é a igreja. É por isso que o mesmo Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, Ele também diz, vocês são a luz do mundo e sal da terra. Amém? Então, meus irmãos, hoje o mundo está procurando ouvir a voz de Jesus, mas eles só vão ver a igreja. Veja como é forte. E a palavra de Deus é qual aí? Coloque em ordem. O candelabro tem que estar em ordem. Não deixa a chama se apagar, irmão. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz: não deixa a chama se apagar. Coloque em ordem. Coloque em ordem. Tem azeite aí? Coloca em ordem. Não seja como as virgens imprudentes que não conservaram azeite suficiente para esperar o noivo chegar. Esteja com a lamparina ligada, acesa. Conserve azeite suficiente.
para todo tempo. Amém? Então deixa a chama acesa. O candelabro, por exigência do Senhor, deveria estar em ordem. Mas além do candelabro, a Bíblia nos vai falar que a mesa deve estar em ordem. Olha só, meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nela o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Êxodo 40, versículo 4. Além do candelabro, a mesa, isso aqui é tudo utensílios do tabernáculo. A mesa tinha que estar em ordem. E você percebe que quando ele fala sobre essa ordem da mesa, a mesa estava justamente no centro do tabernáculo, sobre esse cuidado de colocar a mesa em ordem. E sabe o que é que vem à minha mente quando se fala em mesa? É um símbolo que me faz, remete à família. A família. Você sabe o que é mesa? Deixa eu te dizer o que é mesa. Mesa é aquele objeto, às vezes retangular, quadrado, que os nossos pais, os nossos avós sentavam ao redor, chamava a família para tomar aquela sopa gostosa à noite. Isso é mesa. Isso é mesa. Isso é mesa. O que para a gente, né, é memória, para outros é história. Porque isso não existe mais hoje. Infelizmente isso não existe mais. Não me responda, mas qual foi a última vez que você sentou na mesa? A gente tem esse princípio de manter lá em casa. E deixa eu te dizer uma coisa: as maiores lições, os maiores exemplos foram ao redor da mesa. Você que é pai, que você que é mãe, senta lá com teu filho e pergunta: como foi o teu dia hoje? Como foi a escola? Procure interagir. O lugar de maior interação não é o sofá, não é a sala de estar. Todo mundo fica assistindo o tempo todo e vai perguntar uma coisa a alguém, né? Vai perguntar, a pessoa começa a esbravejar. Tem gente que não gosta de explicar. Não é o sofá, não é a cama, não é a sala, é a mesa. É ali onde nós passamos os melhores tempos da nossa vida. E quando Deus está falando aqui no tabernáculo, meterás nele a mesa e porás por ordem, nós podemos aplicar a nossa vida. Ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua família, ponha em ordem as suas relações, sejam conjugais, entre pais e filhos e pais. Ponha em ordem isso. Ponha em ordem. Isso é muito importante, gente. E é a palavra do Senhor. A outra verdade é que a Bíblia nos diz que devemos colocar em ordem também um sacrifício. O sacrifício em ordem. Olha o que está escrito em Levítico capítulo 1, versículos 7 e 8. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. O que significa o sacrifício em ordem? Sacrifício era o momento do culto, sacrifício era o momento da adoração, sacrifício era o momento da reverência. Logo subentendemos, por inferência, de que a ordem do sacrifício, o sacrifício em ordem é a ordem do nosso culto, da nossa devoção, da nossa adoração. Deus diz ao sumo sacerdote Arão e aos seus filhos, e 2 deles foram fulminados, Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote. Sabe por que eles foram fulminados? Porque não colocaram sacrifício em ordem. Apresentaram-se diante de Deus com fogo estranho, fogo fabricado, fogo produzido, fogo inventado. Isso é sério, irmão. Eram para eles pegarem um fogo santo, porque a primeira vez, olha só que interessante, a Bíblia tem uma passagem que diz o seguinte: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse primeiro fogo veio do céu para a terra.
ficou aquela chama. E aquela chama tinha que permanecer acesa. E a partir daquela chama, os sacerdotes pegavam ela para colocar no candelabro, para colocar no propiciatório, para colocar na Arca da Aliança, no propiciatório em cima da Arca da Aliança. Era com aquela chama. Nadab e Abiú, preguiçosos, negligentes, displicentes, inconsequentes, levianos, sabe o que foi que eles fizeram? Criaram e fabricaram um fogo. Deixa eu dizer o que é fogo estranho. É você começar a falar língua esquisita ao invés de língua estranha. Isso é fogo estranho. Tem gente brincando com as coisas de Deus, não é? Tem gente brincando com as coisas de Deus. E tem algumas técnicas aí que, por gentileza, eu não trago isso para aqui em nome de Jesus. As pessoas estão prestes a desafinar cantando, aí antes de desafinar elas começam a falar em línguas estranhas. Língua esquisita. Essa não é estranha não. Gente, isso é técnica e é dado até curso sobre isso. Parece uma brincadeira, né? Mas eu vi uma imagem um dia na internet, no grupo dos pastores, que dizia bem assim: aprenda a falar línguas estranhas em apenas um mês. Encontros semanais, uma vez por semana. Você entra lá e lá, diga lá, agora diga lá, e agora bem rápido, lá. Cuidado. Isso é o que? É a gente apresentar um louvor de qualquer forma, uma adoração de qualquer maneira, é oferecer a Deus um culto. Reginaldo uma vez pregou aqui, meu padrasto, sobre Gênesis. Eu não lembro o texto, o contexto, nem os personagens, mas lembro a frase onde Deus repreende o seu povo como profeta, que dizia: que culto é este vosso? Que culto é este vosso? E quando você se depara com livros, com textos bíblicos onde Deus interrompe o louvor, onde Deus diz bem assim: olha, não cantem mais, eu não aguento mais, não me traga sacrifício, porque eu não suporto. Você vai ver Salmo 50, Deus diz: todas as aves do céu, todos os animais da terra são meu. Por acaso se eu me agrado de sangue de animais, eu tinha matado todos e estava me satisfazendo. Aí Deus vai dizer bem assim: olha, pisa, cuida, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é santo. Várias passagens bíblicas chamando a nossa atenção para colocar o quê? Para colocar o sacrifício em ordem, que é a nossa adoração em ordem, que é o nosso culto em ordem. Então, irmãos, preste atenção para que você não seja Nadab e Abiú. O que é que eles fizeram? Eles inventaram. E fizeram talvez a coisa mais abominável que eu considero: usar o nome de Deus em vão. Sabe por quê? Se você for ver os 10 mandamentos, não use o nome de Deus em vão, porque Deus não terá como inocente aquele que usa o nome de Deus em vão. E é falta de caráter, é falta de personalidade usar o nome de Deus em vão. Tem pessoas que não sabem dar opinião, que não sabem dar sugestão. Elas começam a dizer: foi Deus. Você acredita que um dia as mulheres dessa igreja se reuniram para saber o que seria na confraternização? E teve uma abençoada que disse: olha, Deus me revelou que seria salada de fruta. Deus está preocupado com isso, toma vergonha. Deus, quando olha para Adão, Ele deu capacidade a Adão de raciocinar, de pensar, de processar. Adão, os animais, quem vai colocar o nome é tu, viu? E Adão não ficou lá: Senhor, como vai ser o nome desse pássaro preto? Urubu? Ele não ficou nessa paranoia. Tem tanta gente doente no nosso meio que se levanta e pergunta: Deus, eu saio da cama com o pé esquerdo ou com o pé direito? Rapaz, a Bíblia nos diz no Salmo 15: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E a palavra de ordem é dominar, que significa administrar. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque Jacó cometeu um pecado terrível, gente. Quando ele se disfarçou de Esaú, ele entra na tenda do seu pai Isaac, e ele rouba a bênção de Deus, bênção que era sua por direito. Eu vou lhe dizer porque era por direito. Ele não precisava roubar, mas ele entra na tenda de Deus e rouba. Como assim, pastor? Ele se disfarça do seu irmão por ser ludibriado pela sua mãe.
Rebeca chega e diz bem assim: olha, chegou o dia do teu pai abençoar o teu irmão, mas faz o seguinte. E Isaac de fato chamou a Esaú e disse: filho, vá caçar algo, porque hoje eu vou lhe abençoar e vou ministrar a bênção de Deus sobre sua vida. E Isaac, aquele complô todo formado, aquela farsa, ele se disfarça de Esaú, vai lá e rouba a bênção do irmão. E o pior, sabe qual é a expressão que ele usa? O pai diz: meu filho já caçou, já preparou o cozido. É, meu pai, o teu Deus me ajudou. Ele usa o nome de Deus. Ali foi o pior erro da vida dele. Quando ele usa o nome de Deus para conquistar seus interesses, seus desejos, a maldição veio com força sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele não viu a morte do pai, ele não viu a morte da mãe. Ele fugiu, foragido do seu irmão, viveu em terra estranha, encontrou um caba Labão, ele passou-lhe, sabe, um sabão para limpar toda a sujeira. Labão, Jacó enganou o pai, Jacó enganou o irmão, mas quando ele encontrou Labão, ele aprendeu que um esperto sempre encontra outro pior. Agora por quê? Pastor, o senhor disse aí que a bênção era dele por direito, era. Primeiro, 3 motivos. Lei natural. Hoje é comprovado pela medicina que o filho que nasce primeiro foi o último a ser gerado. Eu não estava preparado para falar sobre isso, senão eu ia trazer os termos técnicos e os nomes específicos que é dado isso. Ele era gêmeo, Esaú e Jacó, mas o filho que nasce primeiro é o último a ser gerado. Então, na concepção, o primeiro que foi gerado não foi Esaú, foi Jacó. Os irmãos estão entendendo? Então, primeiro motivo, no motivo natural. Naquela época a gente não sabia disso, mas hoje a gente sabe. Primeiro motivo, motivo natural. Segundo motivo, motivo profético. Os dois estavam na barriga da mãe brigando. E Deus disse à mãe o quê? O mais velho servirá ao mais moço. Motivo profético. Deus já tinha dito que Jacó ia ser abençoado. Era um motivo profético. Ninguém pode alterar, ninguém pode deturpar o que Deus estabeleceu. Amém? Motivo profético. Os dois estavam lá na barriga da mãe. E na realidade a Bíblia diz que não eram nem os dois nascidos para que se cumprisse o propósito de Deus. E Deus disse a Rebeca que o mais velho servirá ao mais moço. Motivo natural, motivo profético. Terceiro motivo, sabe qual é? Jurídico. Um dia Esaú com fome, Jacó esperto. Jacó disse bem assim: olha, eu te dou o que comer. Ah, miserável. Mas aquele esperto perspicaz mesmo. Eu lhe dou o que comer se você me pagar, se você me vender o direito de primogenitura. Agora Deus avalia o seguinte: o que um é capaz de fazer para adquirir o direito de primogenitura e o que o outro está disposto a perder. Jacó compra legitimamente, juridicialmente, a primogenitura que era de Esaú passa para Jacó. Ele comprou. O que eu estou querendo dizer isso? Jacó não precisava roubar a bênção de Deus. Jacó não precisava de jeitinho brasileiro. Jacó não precisava de atalho. Era só esperar o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, nos versos posteriores, dizendo: tudo fez Deus perfeito no seu devido tempo para ser bom e agradável. Ele não soube esperar o tempo. Quando o irmão descobre, o irmão quer matar, ele foge e não acompanha o funeral do seu pai, não acompanha o funeral da sua mãe, vive 20 anos praticamente sem ver o seu irmão. Depois desse tempo todo, como foragido, Deus reconcilia. Então, gente, a gente não precisa de jeitinho. Posso ouvir um amém dos irmãos? Só precisamos confiar em Deus, esperar em Deus, descansar em Deus. Agora, ó, o sacrifício em ordem, cuidado, para que a gente não seja como Nadab e Abiú. Sabe qual é o temor que eu tenho do Senhor, irmãos? É que Nadab e Abiú não era qualquer um.
Eles eram filhos do sumo sacerdote Arão, e Deus não passou a mão. Pelo contrário, Deus pesou, foi o braço forte. Foram fulminados, pulverizados na hora. Viraram assim cinzas. Porque inventaram, fabricaram. Ou seja, ao invés de serem usados por Deus, quis usar Deus. Isso acontece, ainda hoje, pastor, acontece. E a pior morte, sabe qual é a morte? É a morte da consciência. É quando a gente perde o temor de Deus. Essa é a pior morte que há. Sansão sofreu ela. Na quarta tentação, Sansão revela: está nos meus cabelos a força. E Dalila simplesmente cria toda aquela situação, arranca os cabelos dele e diz: Sansão, os filisteus estão aí. Ele se levanta, e a Bíblia diz: se levantou Sansão, mas não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Ó, gente, eu me arrepio todinho, porque quando eu prego para vocês, eu prego para mim. Eu recebo também da parte de Deus. É a morte da consciência. Vocês não têm noção quantos colegas nós tivemos, eu tive. Hein, pastor Rodolfo? Quantos amigos nós não tivemos que tiveram a morte da consciência? Eram pastores, pregadores, ministro do altar, servo de Deus, respeitado e honrado, mas tiveram a morte da consciência. Hoje não estão mais no ministério. Perderam a autoridade. O inimigo não está interessado em tirar os teus dons, não, porque os dons são irrevogáveis. Ele está interessado em tirar a tua autoridade. Autoridade para testemunhar o Evangelho. Autoridade que os anjos dos céus não têm, porque se tivessem, estariam pregando no nosso lugar. Pense comigo, os anjos são poliglotas, são celestiais, são conhecedores, têm total domínio de toda a ciência, têm poder de se teletransportar, aparecer em um lugar. Não era mais simples e fácil colocar os anjos para pregar? Eles faziam dentro de um dia aquilo que a gente não está conseguindo fazer em 2000 anos. Mas Deus disse não aos anjos dos céus e sim aos santos da terra, porque os santos da terra, que sou eu e você, temos algo que os anjos não têm. E o que é isso? A autoridade. Autoridade para testemunhar, para chegar para alguém e dizer: olhe para mim, eu também estava perdido nesse mundão, até que um dia eu encontrei a luz chamada Jesus, que iluminou toda a minha vida e toda a minha história. Eu vivia nas trevas do álcool, nas trevas da devassidão, nas trevas da prostituição, até que um dia a glória de Deus resplandeceu sobre a minha vida, e eu já não sou mais o mesmo. Imagina um anjo pregando para alguém, e alguém olhando para o anjo e diz: é fácil para você. Você não sabe o que é abstinência, você não sabe o que é tentação, você não sabe o que é as testosteronas, os hormônios que não se convertem, você não sabe o que é a carne tremer e se estremecer, você não sabe o que é instinto, você não sabe o que é impulso, você não sabe o que é desejo. É fácil para você servir a Deus. Você assustou? É fácil para você, os irmãos estão entendendo, amém? Autoridade para testemunhar. Deixa eu te dizer uma coisa que mexe muito o meu coração, de modo que eu decorei até o versículo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o levo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser envergonhado. Ou seja, ele diz: eu me sacrifico para não ser censurado. É o que Deus, através de Paulo, diz ao jovem Timóteo: tu seja padrão, exemplo para os fiéis em tudo. Nós precisamos colocar sacrifício em ordem, a nossa adoração em ordem, o nosso culto em ordem. Amém, irmãos? Vivermos em ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra verdade: o tabernáculo em ordem. Em cada sábado Arão os porás em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Levítico 24, versículo 8. O tabernáculo era um protótipo do templo. E o templo é um protótipo
do reino de Deus. Você sabia que no reino de Deus nós vamos ter o templo no céu? O projeto foi Deus que deu a Moisés por meio do tabernáculo. Deus deu a Davi, que Salomão construiu. Mas é uma réplica do que existe no céu. E aqui eu estou pedindo, coloque o tabernáculo em ordem. Lugar da adoração, lugar da nossa devoção, deveria estar em ordem. Deus chamou Moisés para colocar o tabernáculo em ordem. Deus chamou Davi e Salomão para colocar o templo em ordem. Mas Deus chama a mim e a você para colocarmos a igreja em ordem. Nós vamos entender um pouco melhor no próximo slide, onde o apóstolo Paulo diz para o jovem Tito, no capítulo 1, versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbítero, conforme te escrevi. Colocar a igreja em ordem. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem. Amém? Qual a minha missão, qual a sua missão aqui? Colocar a casa de Deus em ordem. Prezar pela casa de Deus, para que a ordem venha a existir. Porque se não tiver ordem, meu irmão, é preciso rever os conceitos, reavaliar os valores, descer a casa do oleiro, ver o vaso nas mãos do oleiro, e entender que é na sua mão que somos moldados. É na sua mão que somos forjados. Essa é a nossa missão. Colocar a casa em ordem. Assim como Jesus um dia, segundo alguns, podem até interpretá-lo de uma forma equivocada, que ele entrou em êxtase, em transe, e teve um surto ao chutar o pé da barraca, ao pegar o chicote, a esculhambar as mesas e deixar as moedas caindo na nossa calçada, expulsou os cambistas, mercadores e comerciantes do templo, porque estavam deturpando o sentido original do templo, e ele resgata o significado do templo. A minha casa será casa de oração. A igreja é casa de oração. Nós temos um grande evento para ser realizado no mês de fevereiro. Eu quero aproveitar a oportunidade, chamada Avivai. Querido, cuidado com o que dizem. Não seja você propagador de mentiras. O Avivai não é carnaval. O sentido da palavra carnaval é carne vale tudo. Nós somos totalmente contra o carnaval. Totalmente contra o carnaval. E não é aqui a nossa intenção fazer um carnaval gospel. Pelo contrário, a nossa intenção é, quando o mundo todo está em trevas, acender uma luz. Essa é a nossa focação. É fácil se isolar na sua casa, fechar o seu quarto e deixar todos aí às trevas. É fácil ir para um retiro, se isolar no meio do mato e não se importar com os que estão aqui. Mas aqui é uma porta aberta, uma casa de porta aberta. No Avivai, no sábado, domingo, segunda, terça, a gente não está brincando não, a gente não está se divertindo não, a gente não está criando entretenimento nem atrativo não. A gente está clamando pela cidade, clamando por avivamento, pedindo perdão pessoal e coletivo, para que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa geração. Isso não é brincadeira. Se quiser me levar para a cruz, me leve. Mas eu vou na consciência de que estou servindo a Deus. A palavra que o Senhor me trouxe há uns 2 anos, quando eu olhava para a cidade e via, sabe, uma atmosfera sombria, tenebrosa. Eu não sei se você sabe o que é isso, sentir cheiro do pecado. Cheiro do pecado. Inalava o pecado quando eu via, disse: meu Deus, o que é isso? E viajava em algumas ocasiões, fui para Recife. Quando eu cheguei em Recife, procurei um shopping, não tinha um shopping aberto. Procurei o zoológico, não encontrei o zoológico aberto. Procurei um museu, tudo fechado por causa do carnaval.
Viajei uma vez para Aracaju, tudo fechado por causa do carnaval. E eu disse, meu Deus, eu não tenho para onde ir, porque a cidade está devastada, está tomada pelos poderes das trevas, porque é a única festividade que o prefeito, como autoridade legítima da cidade, entrega a chave a uma divindade pagã chamada Momo, Rei Momo, dizendo bem só, você tem autorização para fazer o que você quiser durante os carnavais. Vai ver, as maiores misérias e mazelas acontecem no carnaval. E aí eu inquieto, porque eu pego o controle da minha televisão, quero assistir alguma coisa que me edifique. Carnaval de Salvador, Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de São Paulo. Eu disse, meu Deus, você muda de canal, mulheres seminuas propagando a devassidão, a promiscuidade. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Não tem nada para fazer. Eu disse, eu não sou covarde para viver escondido no meu gueto, na minha zona de conforto. E comecei a orar e Deus dizia, avivai a cidade, avivai a terra, avivai a família, avivai a nação, avivai essa geração. E a palavra do Senhor é avivai, 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 avivai. E sabe o que é que eu percebo? Que a gente vive pedindo a Deus avivamento, 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 mas é Deus que fica nos ordenando, avivai, avivai, avivai. Avivamento não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que flui de dentro para fora. Está escrito em João 7, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, meu irmão, avivamento não é uma nuvem de chuva descendo sobre a igreja. Não, avivamento são rios de Deus fluindo de dentro de nós. É isso que é avivamento. Podem me chamar do que quiserem, de louco, de inovador, de maluco. O que mais? É tanta coisa, né? Não é como se a gente tivesse mundano, sei lá, querendo misturar as coisas. Não estamos misturando, não, irmãos. A gente tem um cuidado de saber quem a gente chama para cá, de ligar para os pastores responsáveis. A gente não chama franco-atirador que não tem representação, que não tem ministério. A primeira coisa antes de subir no altar, vem da onde, meu filho? Qual é o teu nome, teu sobrenome? Qual é a tua cátedra? Qual é a tua história? Escuta isso falando de história. Às vezes a pessoa tem dom, mas não tem história. Repito, às vezes a pessoa tem dom, tem talento, tem chamado, mas não tem história. Davi tinha um dom, era um excelente músico, mas sabe que antes de Deus usar Davi, sabe o que é que Deus vai dar a Davi? Filho, eu vou te dar uma história. José já administrava a casa do seu pai. Deus poderia, para aquelas pessoas que olharem para a tua vida, venham respeitar a tua história. Tem muita gente hoje que se converte hoje, amanhã já quer estar no altar sem ter história. Só porque tem um talento, só porque tem um dom. Vai construir a tua história. Vai construir a tua história, porque Josué, antes de ser governador em Israel, antes de ser o líder maioral, ele foi office boy de Moisés. Ele foi office boy. E o que é que ele estava fazendo? Construindo uma história, construindo um legado. Então nós precisamos de história. Eu vi até um dia um pastor falando sobre isso, que um camarada se converteu na igreja dele. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Que bom, que maravilha. Agora vai construir tua história. Tem um monte de gente talentosa no anonimato, porque tem talento, mas não tem história. Tem um monte de gente talentosa no anonimato, porque tem talento, mas não tem história. Agora você pega outros camaradas aí que não tem um talento que eles têm, mas tem história. Kleber Lucas tem história, excelente compositor, bom cantor. Não vou dizer que é um ótimo cantor, bom cantor, mas uma coisa ele tem história. Nós temos que respeitar a história de um profeta, porque ninguém apaga uma história. Ninguém apaga uma história. No anonimato você vai encontrar cantores melhores do que Kleber Lucas. Mas qual é o problema? Não tem história. Não tem história. Então, meus irmãos, o Senhor começou a ministrar o nosso coração. Avivai, avivai, avivai.
avivai. E eu percebi que a palavra de Deus para mim, para você, para nós é essa. Quando Deus diz bem assim, olha, desperta o dom que há em ti. Não é orar, Deus, desperta o dom que o Senhor me deu. Oh Deus, desperta o dom que o Senhor me deu. Está errado. Paulo diz a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu contei aquela história que o pastor estava pregando. E um casal de senhores na frente, e de repente o senhor começou a cochilar. E o pastor ficou incomodado e disse, oh minha senhora, fala aí, desperta ela aí. Ela olhou para o pastor e disse, desperta o senhor. Poxa, como assim, minha filha? Desperta o Senhor, porque foi o Senhor que colocou ele para dormir. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Então nós devemos despertar o dom que há em nós. Não é orar a Deus, desperta Senhor, desperta, desperta. Nem orar a Deus para derramar o seu Espírito, porque o seu Espírito já derramou e já existe, já habita entre nós. É quando a Bíblia diz, Senhor me enche, Senhor me enche, Senhor me enche, Senhor me enche. O que é que Deus diz? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Olha só a palavra que nos é dada, o verbo empregado no imperativo, denotando ordenança, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Eu cansei de pedir a Deus avivamento. Descobri que o avivamento somos nós, mediante a sua graça, mediante o seu poder, que provocamos. É só estar no centro da sua vontade e provocar um avivamento em nossa geração. Amém, irmãos? Lógico que nada faremos sem a bênção, sem a direção do nosso Deus. Deus pede a Tito para que coloque a igreja em ordem, por intermédio de Paulo. Mas também Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Os ministérios em ordem. Você tem ministério, amém? Todos têm ministério. A Bíblia diz que Deus entregou dom, entregou ministério a cada um. Olha o que Deus disse para você, para mim, para nós. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Coloque em ordem o teu ministério. Eis a grande questão agora. Como está o teu ministério? Como está a chama que um dia acendeu em seu coração? Olha o que o texto diz. A boa ordem. Pode estar até em ordem. Mas será que está boa? De repente você está fazendo por ativismo. De repente você está fazendo simplesmente por dever. Mas onde está o prazer? Onde está a alegria? O apóstolo Paulo diz, eu me alegro, porque eu verifico a vossa boa ordem. Meus irmãos, nesse novo ano, nós venhamos servir o ministério que Deus nos deu, vivendo em boa ordem. Além de ordem, mas viver em boa ordem. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? São inúmeras as passagens bíblicas que relatam a importância da ordem, pois Deus sempre existiu ordem, pois Deus sempre exigiu ordem do seu povo. Encontramos essa verdade presente na edificação da arca, altar, tabernáculo, templo e na própria igreja. Elias, antes de clamar a Deus por fogo, ele restaurou o altar e pôs em ordem, e Deus respondeu conforme o seu desejo. Quantos querem fogo dos céus sobre a sua vida? Quantos querem fogo de Deus sobre o altar da nossa adoração? Você lembra de Elias? Ele restaura. Ele primeiro restaura o altar. Como é que está o seu altar? De repente pode estar em ruínas. É tempo de restaurar o altar para que venha fogo do céu. E aquele fogo sobre aquele sacrifício representava a aprovação de Deus, a satisfação do Deus que se compraz em nossa adoração.
Deus disse ao rei Ezequias por intermédio do profeta Elias, depois, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1: ponha em ordem sua casa. Imaginem, você lembra dessa passagem? O profeta vai ao encontro do rei e diz justamente ao rei: ponha em ordem a sua casa. E essa é a palavra de Deus para mim, essa é a palavra de Deus para você, que nós venhamos colocar em ordem a nossa casa. Como é que está a sua casa, irmãos? Me responda. Como é que se encontra a sua casa? Elias, ou melhor, Ezequias foi um rei, ele tinha um templo em ordem, ele tinha os palácios reais em ordem, mas ele não tinha a sua casa em ordem. Eu fui conferir aqui a referência, eu me deparei com um equívoco. Não foi Elias o profeta que falou a Ezequias, foi o profeta Isaías. Foi o profeta Isaías que foi a Ezequias. E eu fico imaginando, contextualizando para que a gente possa entender melhor. Sabe o que foi que o profeta Isaías foi lá dizer? O templo está um sucesso. Os palácios estão um sucesso. A nação, sucesso, sucesso, sucesso. E se você for ver as obras de Ezequias, as reformas de Ezequias, os túneis subterrâneos que ele fez, as edificações, sucesso, sucesso, sucesso. Porém, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Olha a palavra, você vai morrer, põe a tua casa em ordem. E essa mesma palavra é para a gente, irmãos. Põe a sua casa em ordem, porque o sucesso começa em nossa casa. Nenhum sucesso profissional, ministerial compensa o fracasso familiar. Quando Deus usa Gideão para fazer uma reforma e um avivamento no seu tempo, Ele começa pela sua casa, destruindo os ídolos da casa do seu pai. Quando Deus usa o ex-endemoniado de Gadara, que quer acompanhar Jesus na embarcação, Jesus diz: não, vá, mostra aos seus o que eu fiz, mostre a sua casa. E um conjunto de uma decápolis de 10 cidades se converte, porque ministério começa em casa. E aqui Deus fala através do profeta Isaías para Ezequias: ei, você está um sucesso na igreja, você está um sucesso no trabalho, você está um sucesso como membro de igreja, como líder de ministério, você está um sucesso como um profissional, parabéns. Mas põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque aquele que nega os seus é pior do que o descrente. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que nega os seus é pior do que o descrente. Agora me explica, quem é que pode ser pior do que um descrente? Só sendo irmão do diabo, sócio. Só sendo sócio do capeta para ser pior do que o descrente. A Bíblia diz que quer governar bem a casa de Deus, o ministério que Deus lhe confiou. Comece governando bem a sua casa, porque não pode governar a casa de Deus quem não governa a sua própria casa. Antes de ser bênção para o teu irmão aqui na igreja, seja bênção para o seu filho, para o seu pai, para a sua esposa, para o seu esposo. Seja bênção, porque Deus disse a Ezequias, e essa palavra Ele diz a todos nós: ponha em ordem sua casa. O Senhor requer ordem em nossas vidas, casa, família e ministério. O que em você se encontra fora de ordem? Há alguma coisa em você que se encontra fora de ordem? É tempo de colocar em ordem. Posso ouvir um amém? Deus é um Deus de... Deus é um Deus de ordem. E Ele nos chama nessa manhã para vivermos conforme as suas ordens.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.